Olá, estamos começando mais um programa Fórum Comunitário, aqui na CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba. Hoje vamos conversar sobre a vida e a obra de Frida Kahlo, uma artista, pintora mexicana que viveu no início do século até meados do século passado. Para conversar sobre esse assunto, contamos em nosso estúdio com Graciela Escandurra. Ela é artista visual, arquiteta, tem um extenso currículo aqui dedicado às artes, né? Deixa eu ver aqui. Professora e artista visual, realiza exposições individuais e coletivas, tanto aqui no Brasil como no exterior. Brasileira, nascida em São Paulo, morou e desenvolveu sua carreira em Buenos Aires até 2003, ano em que voltou para o seu país e hoje tem ateliê aqui em Curitiba. Desmontar a dicotomia entre ser humano e natureza tem sido o eixo principal do seu trabalho, utilizando o movimento como leitmotiv. Desde 2003, é integrante da União Brasileira de Mulheres, tanto na sua obra como ministrante de oficinas, palestras e workshops. Um dos temas que trabalha é a emancipação das mulheres através do conhecimento da história e das artes. Graciela, obrigada pela sua presença aqui conosco hoje para conversar sobre a Frida Kahlo. E a Desirê Oberst também, que é professora e artista plástica. Obrigada pela presença sua aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos conversar falando um pouco sobre o contexto em que viveu a Frida Kahlo. Ela nasceu em 1907 e durante a sua adolescência, quando ela tinha uns 10 anos, aconteceu a Revolução Russa. Revolução Socialista. Isso influenciou muito a vida dela, não é mesmo? Enquanto pessoa, enquanto ser político, cidadã. Você poderia falar um pouquinho a respeito, Desirê? A Frida nasceu em 1907, né, no México, e em 1910 houve a Revolução Mexicana também, e ela também dizia que tinha nascido em 1910 em uma homenagem que ela fazia. O que aconteceu em 2010 para ela falar que nasceu em 2010? Uma Revolução Mexicana. Ah, Revolução Mexicana, tá certo. Então ela dizia que tinha nascido em 1910 em homenagem a isso, né? Mas ela nasceu mesmo em 1907 o esposo dela, o Diego Rivera, também tem uma história de militância política, tanto é que o Leon Trotsky esteve hospedado na casa deles, né? Sim, sim. A Frida Kahlo, ela começou a sua militância e o interesse pela questão política aos 13 anos de idade. Ela já estava lendo e dali ela não parou mais, né? Sempre estudando sobre as questões sociais. A luta campesina, os zapatistas. Junto com a luta campesina do Zapata. Então ela sempre foi interessada nisso. Em 1922 ela ingressou numa escola preparatória e depois, mais tarde, veio conhecer o Diego Rivera, que também tinha essa... Já tinha até viajado para Moscou, né? Isso, antes de conhecer a Frida. Tá certo. Política. Graciela, a Frida é conhecida no meio das mulheres, principalmente das mulheres que participam do movimento feminista, por ela ter sido uma mulher à frente da sua época, enquanto mulher que luta pelos seus direitos, contra a violência. Você poderia falar um pouco para nós o que você sabe dessa história dela? Bom, na realidade o tema é que a Frida, nesse momento, ela sempre, desde novinha, teve todo, mesmo o que a Desirê estava falando, essa coisa de querer mudar de data de nascimento, ela sempre teve toda uma postura ante a vida, ante a sociedade, ante a família, de ser ela mesma. Então ela não se planteava muita coisa que iriam dizer. Plantear em português? Questionar seria. Então,
Quando falamos de feminismo, nessa época não se falava de feminismo, na realidade. Nem existia esse termo. Eram formas e jeitos de ser que hoje nós estamos recuperando essa visão de Frida Kahlo, porque existe um movimento feminista. Mas nessa época era admirável que uma pessoa tão novinha tivesse essa forma de pensar, essa forma de agir. Mesmo quando vejamos assim, as diferentes cenas do filme. No segundo bloco vamos ver algumas cenas. Nós vamos justamente a cair na conta que ela fazia tudo naturalmente, não porque estudava, não porque lia o que tinha que ser feito. Não era uma teórica, né? Exatamente. Então, digamos assim, na sua pintura, o que nós podemos observar, por exemplo, é todo um movimento de expressão, digamos, de seu interior, porque quando falavam, teve momentos em que falaram que era parecido a surrealismo, e ela falava, não, na realidade eu não sou surrealista, porque eu não pinto sonhos, eu pinto a minha realidade. Então, assim, quando ela teve o acidente, que era adolescente, que estava na escola, saindo da escola, e teve esse acidente marcou a vida dela. Então, ela já antes do acidente tinha toda uma parte que poderíamos dizer feminista ou do jeito que ela era. Nós hoje sim relacionamos. Mas toda a sua pintura se baseia no seu interior, no que ela sente. E ela era sumamente nacionalista, e poderíamos dizer que o jeito que ela tinha aí está. Bom, por exemplo, esta foto, ela representa o seu jeito de viver, de expressar-se, e o pai era fotógrafo. Então, ela posou muito para o pai. O pai era fotógrafo profissional. Então, quando nós vamos a ver depois algumas obras dele, e também vamos convidar ao público que vá para um museu também, para ver a exposição. Oscar Niemeyer. Exatamente. Nós vamos a ver que elas, quase sempre nas pinturas que ela faz, ela está de frente, porque tem duas formas. Uma que do jeito que ela pinta, ela pinta muitas vezes na cama, depois do acidente que teve, e também a costume de se mostrar de frente por a costume de posar para o pai. Então é uma coisa, digamos, e essa forma de olhar de frente, como encara a vida, apesar das dificuldades, ela sempre está na frente. Tá certo. Aí esta obra se chama Mulher com Velhudo. Aí vocês veem que tem influências de diferentes artistas, de diferentes. Nesta, por exemplo, o colo bem assim pronunciado. Com certeza a Frida, como tantos artistas, estudaram artistas europeus, que era. Mas quando eu falei de nacionalismo, por exemplo, ela contra o imperialismo americano e europeu também. Sim, sim. Digamos, ela marca, ela defende toda a parte, digamos assim, da cultura indígena do seu país, que eram os astecas. Nesta pintura, por exemplo, ela tem todos os sofrimentos e a dor que ela sentia era muito forte. E ela marca na pintura justamente porque ela teve mais de 30 cirurgias. De fato, ela usou esse colete desse tipo, assim, e sofreu várias fraturas na coluna, né? Sim, e teve muitas cirurgias, fraturas, teve, assim, é uma coisa, e ela, por isso quando coloca, eu não pinto sonhos, pinto a minha realidade. Minha realidade, é isso aí. Aí é a realidade dela. Você quer comentar um pouquinho sobre essa questão dela negar o rótulo de surrealista também, Desirê? Digo ela tinha um diário também, onde ela escrevia as coisas, que o diário dela era mais surrealista do que ela. Mais realista?
ela era uma pessoa realista, o diário era mais surreal, porque ali ela o diário era surreal. As anotações que ela fazia, os desenhos iniciais para pintura, entende? O que ela escrevia era mais surreal. Do entende? que a daí ali pintura dela. entrava mais o imaginário dela. Mas ela, como artista, era realista. Tem una cosa en esta obra que, aguarde un minuto, esta. Isso. Aquí ela marca bem a diferença entre a cultura europeia, onde tem toda a vestimenta e a homenagem à mulher europeia, entre aspas, homenagem, Seria a de cá. e a cultura indígena, onde ela tem essa força da natureza, da terra. Eso es maravilloso porque, por ejemplo, nos vamos a ver cómo ella se veste, los collares y todo lo que ella utiliza, mismo una exposición de fotografías. Es una cosa, siempre está rodeada de naturaleza y tiene a su obra, y los animales, por ejemplo, na su obra representa donde ella vive. Ella vivió que hoje é um museu, que se chama a Casa Azul. Sim. E ali continua sendo azul, não? E ali, por exemplo, ela tem a natureza, os pássaros que ela pintava antes da pintura, ela fotografiava e desenhava. Esta é uma imagem que é interessante, porque o Diego Rivera e a Frida, quando eles fizeram a exposição lá em Paris, que teve muito público. Ah, ele foi junto para Paris com ela, então? Ele estava também. Ah, estava. E aí, digamos assim, bom, ele amava Viu, Diego Graciela? Rivera. Será que tem alguma outra pintura para passar? Porque aqui, daí, rapidinho, porque já estamos chegando no intervalo. Tempo? Tá. Então, este é quando penso em Diego Rivera. Diego Rivera no meu pensamento. Aí tem a imagem. Exatamente. Que é muito engraçado. Pode passar a seguinte. E aqui é Frida Kahlo e Diego Rivera. Meio a meio. Meio a meio. Uhum. E na próxima, acho aqui. Esta é com os colares de espinos. Bom, e aqui está anunciado porque eu vou dar uma palestra sobre Frida Kahlo e está anunciado para estar convidados quando essa palestra esteja. Assim encerramos o primeiro bloco e voltamos a seguir. Estamos de volta com o programa Fórum Comunitário, hoje conversando sobre a vida e a obra de Frida Kahlo, com Graciela Escandurra e Desirê Oberst, são artistas e muito profundas conhecedoras sobre Frida Kahlo. Então, agora vamos passar alguns trechos do filme Frida e vamos tecer alguns comentários, né? Selecionamos alguns trechos que dão uma ideia mais ou menos de como foi a vida e o trabalho da Frida Kahlo. Vamos ver então? A primeira cena. Ah, sim, aí. Aparece ali, ó. A Frida saiu correndo do armário. O som aparece em vídeo, certo? Não, mas aparece o som gravando. Com o áudio. Mamãe? O áudio aparece? Are these right? Agora apareceu. Let me see. These are fine. Pode comentar, Graciela.
Bom, aqui, por exemplo, nesta parte é muito interessante ver como ela, aos 18 anos, 17 tem, já tem uma liberdade sexual que não é comum nessa época. Então, é muito lindo essa frescura. Ali já é ela com o pai, né? Essa frescura que ela tem... frescura não no sentido de ser fresca, né? Frescor da juventude. Frescor, isso, claro. Né? Em espanhol, bom, está misturado, mas acho que você compreende. Eu compreendo, mas... o que eu queria dizer justamente que essa natureza que ela tem como mulher, como menina e como adolescente, está nesse nessa impacto espontaneidade, bem cheia lindo. de vida, né? Cosa que quando ela entra no quarto e se encontra com a irmã nesse momento está se preparando para a festa de casamento. E que é o formal, o caminho, porque nessa época a mulher, como também agora muitas mulheres, o destino é casar, certo? Então a irmã vai fazer um caminho que marca a sociedade e ela vai fazer né? outro caminho. Ah, sim, sim. Mas é muito interessante essa parte, para ver essa diferença e essa, digamos, essa como um canto à liberdade. De rebeldia para os padrões da época, né? É muito, sim, muito bom. Vai passar a segunda. A próxima cena já vai ser ela acamada e o pai dando o material para ela fazer as pinturas. Já sofreu acidente de ônibus, né? Sim, aí esse foi o melhor presente, porque o acidente foi uma coisa bem forte. E quando eles fazem esse presente, tanto o pai como a mãe, eles apoiam constantemente a Frida. E é um incentivo muito importante, porque a partir de ter esse quadro na frente e o lápis na mão, ela desenhava, ela conseguia superar a grande dor que ela tinha. E ela fazia o autorretrato com o espelho colado no teto. Ela fazia, e além, é dizer, como eu contava anteriormente, a experiência dela ser modelo para o pai nas fotografias, então ela conseguia se desenhar também assim com o espelho, lá em cima e aqui, na frente. Não é muito fácil essa técnica. Vocês que são pintoras, o que acham? Não é, não. Não é fácil, né, Desiree? Tem uma cena que acho que não está ali marcada, mas uma coisa, quando você falou do feminismo, quando você perguntou sobre isso, eu falaria, por exemplo, a superação. A Frida, apesar dessa grande dor que sentia no corpo, tem momentos em que ela pintava, deitada na cama com dor, e ela pintava, porque para ela pintar era sair dessa dor. Sim. Então, a superação, tem pessoas que com determinadas situações na vida se hundem. Ela conseguiu reagir de um jeito diferente. Entrega a dor. Quando voltamos a esse frescor que você falou, eu estava lembrando da primeira cena, entre a primeira e depois do acidente. Tem um momento em que o namorado, que é um novinho, também tem 18 anos, vai visitar ela e vai falar que ele vai viajar para a Europa para estudar lá. No Sorbonne. Então ela fala, todos pensam que eu perdi a virginidade com o ferro que atravessou o meu, porque o ferro no acidente atravessou todo o seu corpo. Então, essa frase, por exemplo, no meio da dor e tudo, e que o namorado ia embora, também é uma coisa muito doida. Podemos ver a próxima cena? Aí é ela bebendo. Por que ela está bebendo ali, Graciela? Bom, fazem entre Diego Rivera e o Antônio Bandeira, que é outro personagem, eles dois fazem um jogo. Quem bebe mais
é a pessoa que vai ficar com a Anitta, que é a anfitriona. Acontece que eles dois tomaram um gole e ficaram, mas ela tomou 20 goles juntos e ganhou. Então ali vai fazer essa dança que também está demonstrando que a sexualidade vai além de tudo. Este Diego Rivera, e eles ficam totalmente surpresos porque dizem, nossa, ela pode tudo. E vejam o movimento do corpo, digamos, ela já teve várias cirurgias e ela tem momentos na sua vida que ela consegue mexer o corpo, que ela consegue andar, que ela consegue... Si bien teve um momento que cortaram uma das partes do pé e ela ficou com uma perna mais curta. Mas aqui, por exemplo, é maravilhoso, não? Como mostrar ante dois homens dessa qualidade que ela pode. Você quer comentar? Que a Frida, depois que ela se recuperou do acidente, ela começou a reencontrar os amigos dela. Né? E eram os artistas plásticos, e eram os militantes políticos, e que promoviam essas festas. Né? Ela, apesar da dor, não se privou da vida social. Frequentava muito as festas, os amigos. Dos amigos dela, exatamente. E tinha uma roda muito grande de artistas mesmo, né? Artista, Acho que é Tina, né, o nome dela. Ah, Tina, essa que dançou com ela é a Tina, que é uma fotógrafa, né? Isso. Quem for à exposição vai ver bastante fotos da Tina. Porque ela gostava muito da Frida. Poderia aproveitar esse intervalinho até a próxima cena e comentar um pouquinho sobre a exposição, o que vocês acham? Eu acho interessante comentar, porque as pessoas vão lá achando que vão ver as obras da Frida Kahlo. Isso. E o que vão ver são fotografias dela, do acervo dela. Entende? Por uma época em que fotografia era um material, um artigo caro, e a Frida tinha um grande acervo de mais ou menos 6.500 fotografias dela, e ali estão de pessoas que fizeram parte da vida dela, né? Da parte afetiva dela. Então não adianta querer ir lá ver. Digamos assim, o convite está para o pessoal conseguir olhar a vida e a história, que tem muita coisa. Só que essas fotografias estiveram guardadas durante 50 anos, dela, durante muito tempo. Somente elas após foram... a morte dela, ficou esquecida, guardada. Ficou guardado porque Diego Rivera, depois da morte da Frida, guardou num quarto, num banheiro, e ficou guardado até 2003. 2011 foi? 2008. Sim, eu sei que foram mais de 50 anos. Mais ou menos isso. O tema é que, assim, essa exposição eu convido porque vale a pena, porque é a única, vai ser a única exposição desse jeito no Brasil. Não vai e ela para vem outras diretamente, não vai para outra cidade, e ela vem diretamente do Museu de México. Fica até novembro, né? Até o 2 de novembro. Dia 2 de novembro. E assim, quando uma coisa está de moda, é muito interessante, porque tem vários aspectos para você conseguir enxergar na Frida. O feminismo, o sexualismo, digamos, a sexualidade, essa liberdade, e o compromisso social. Tá bom, então agora vamos para a próxima cena do filme, Vamos. que estamos quase chegando ao final. Esse é ele pintando o mural lá nos Estados Unidos, a pedido da família Rockefeller. Tell me honestly what you think. If you lie down without it, you expect fleas. Bueno, o filme está en inglés porque es una producción americana, que en realidad es una pena porque sería muy lindo escuchar o español, Can't lose. mas las músicas se respetan, digamos,
But whatever happens, Ali eles estão discutindo porque querem que ele refaça a pintura, porque ali ó, aparece no fundo a imagem de Lenin, Vladimir Lenin, que foi um líder da Revolução Russa. E o Rockefeller, que representa o símbolo do capitalismo, não queria essa imagem. Né? E estão discutindo se é o caso de refazer ou não e chegam à conclusão de que não, deve manter, né? E ele resolve que vai manter e a imagem é destruída pelos que contrataram a obra. Exatamente. Né? No fim acontece isso. Porém, o Diego Rivera perde todos os contratos e as encomendas que tinham feito para ele e fica sem trabalho. Então, agora já vamos chegando ao final. A Frida então morre aos 47 anos de idade, em 1954, às vésperas de comemorar as bodas de prata, né, que seriam os 25 anos de casados. Né? Exatamente. Agradecemos muito a presença de vocês aqui no nosso programa hoje e dou assim 30 segundinhos para cada uma fazer as considerações finais. Desirê, por favor. 1 minuto para encerrar o programa, então. Eu fiquei muito agradecida de poder contribuir um pouquinho, né, sobre a obra e a vida de Frida Kahlo. E é isso. Obrigada pelo convite. Graciela? Bom, eu queria agradecer o convite. Estou bem feliz de estar aqui, de compartilhar. E eu acho que é muito bom sempre ter excusas para aprender, para conhecer, para saber um pouquinho mais. E deixo ali a mensagem da palestra que será anunciada proximamente, que aí sim vai ser baseada na obra de Frida Kahlo. Muito obrigada, Massuco. Chegamos ao final do programa Fórum Comunitário de hoje. Agradecemos a presença das duas e quem quiser rever o programa pode acessar o link do programa no YouTube. Até a semana que vem.